E aí, pessoal, tudo bem? Olha só, hoje estou compartilhando com vocês uma das minhas paixões. Sim, sou cinéfilo de carteirinha, sou apaixonado com filmes, amo demais. E ainda quero aumentar minha coleção, ela ainda tá pequena. Meus alunos às vezes ficam até com raiva, porque quando eu tô dando aula de física e eu quero falar sobre alguns efeitos, principalmente sobre oscilação, eu gosto de citar alguns filmes de referência, ou também quando eu falo sobre hidrostática, alguma cena que eu vejo que foi aplicado bem à física, eu acho bem interessante. Já tem outros, né, que deixam a desejar aí. Por exemplo, aquele escudo do Capitão América vai contra todas as leis da física, na verdade. Bom, hoje o exercício que a gente vai resolver, ele também é da prova de 2019, nós vamos resolvê-la por completo. E a gente vai falar hoje sobre indução eletromagnética. Não sei se vocês lembram, né? Primeiro a gente começa com o desenvolvimento da experiência de Ørsted, em que ele percebe que ao passar uma corrente elétrica através de um fio, isso gera um campo magnético. Então, ao longo da história, surge a pergunta: se com eletricidade eu consigo gerar magnetismo, será que o contrário também é possível? Será que com um campo magnético eu consigo gerar corrente elétrica? E sim, é completamente possível. E é daí que vem a experiência de Faraday, que ele mostrou que se você pega um ímã, que naturalmente já tem um campo magnético, e você faz um movimento de vai e vem próximo a um solenoide, ele percebe que vai passar corrente por esse solenoide. Então, e também, né, se você deixa só o ímã parado, aí não é gerado corrente. Essa corrente que é gerada com esse movimento do ímã é chamada de corrente induzida, né? Porque você está induzindo uma corrente elétrica a passar por aquele solenoide. E além do mais, se você tem uma corrente elétrica, você também induz uma força eletromotriz. Então nós temos também a força eletromotriz induzida. A explicação para que a corrente só seja gerada com o movimento do ímã e não com o ímã completamente parado é justificado por uma grandeza na física chamada de fluxo magnético. Né? O fluxo magnético nada mais é do que as linhas que atravessam uma superfície. E aí seria mais ou menos a intensidade com que isso acontece. E depende de 3 parâmetros, eu vou discutir com vocês no exercício de hoje, tá? E além do mais, uma coisa importante é, quando o ímã ele vai para frente, é gerada uma corrente num sentido. Quando o ímã vem para trás, é gerada corrente no sentido contrário. Então a pergunta é, qual o sentido da corrente em cada caso? E aí, para poder saber determinar o sentido da corrente elétrica, nós temos a lei de Lenz, né, que ele determinou como você deduzir para qual lado ou qual sentido que a corrente vai circular nesse seu circuitinho, no solenoide ou na sua bobina. Então nós vamos discutir sobre esses 3 grandes físicos num único exercício hoje da prova de física de 2019. Então, pega o seu café aí e vem comigo para a gente estudar. Muito bem, pessoal. Vamos para mais uma questão da prova de Física do PISM-3 de 2019. Dessa vez é a questão aberta número 5, que ela traz o seguinte gigante enunciado. Então, à medida com que eu for lendo, eu vou selecionando as informações importantes para que a gente discuta um pouquinho sobre elas, tá bom? Então, vamos lá. Um circuito muito divulgado entre estudantes, embora seja perigoso e deva ter a supervisão de um adulto com conhecimento técnico, é um amassador de latinhas eletromagnético. Então, ouviu, né, crianças? Nada de tentar fazer isso em casa sozinhos. Dentro de um solenoide, coloca-se uma latinha de alumínio. Em seguida, faz-se passar pelo solenoide uma corrente cuja intensidade aumenta gradativamente com o tempo, com variação da corrente pela variação do tempo é igual a 2 vezes 10 elevado a 9 ampere por segundo. Então, observa que essa informação está me dizendo que a cada segundo a corrente aumenta 2 vezes 10 elevado a 9 ampere. Foi essa informação que foi dada aqui, ok? A figura ilustra a direção da corrente. Então, como a gente pode ver aqui, ó, ela está mostrando que a corrente segue neste sentido. Maravilha! A corrente no solenoide cria um campo magnético em seu interior. Este campo magnético, que também aumenta gradativamente com o tempo, tem 2 efeitos. Induz uma corrente na superfície lateral da latinha e também causa uma força magnética sobre esta mesma corrente induzida. O resultado é que a latinha, mesmo sem contato com o solenoide, é amassada. Veja a figura ao lado.
Então, como a gente pode ver, vai circular a corrente aqui no solenoide, isso vai gerar uma corrente induzida na superfície da latinha, o que vai ter uma força magnética que vai amassar essa latinha, ok? Então, até aqui, beleza, entendemos o que está acontecendo na questão. Para realizar este cálculo, considere que o solenoide seja ideal com N igual a 5 voltas, com dimensões ligeiramente maiores do que as da latinha. O que isso está me dizendo? Que é para eu considerar como se ele tivesse o mesmo tamanho da latinha, as mesmas informações. E aí vem falando quais são elas. Que tem diâmetro de 6 centímetros, então está dizendo que o diâmetro da latinha é de 6 centímetros, ok? O que significa que nós vamos adotar que o diâmetro do solenoide também seria de 6 centímetros, ou algo em torno disso. E a altura de 12 centímetros, então o comprimento da latinha é 12 centímetros. Nós vamos considerar que esse também é o comprimento do solenoide, beleza? Por serem ligeiramente maiores, ou seja, uma coisa bem próxima uma da outra. Considere que a resistência elétrica ao longo da lateral da latinha é de 0,027 ohms. E a permeabilidade magnética do ar é aproximadamente igual a 12 vezes 10 a menos 7 H sobre metros. Despreze quaisquer outros efeitos magnéticos. O módulo do campo magnético de um solenoide é B é igual a permeabilidade magnética vezes a corrente vezes o número de voltas dividido pelo comprimento do solenoide. E use π igual a 3. Então, maravilha que ele deu para nós a fórmula para calcular a intensidade do campo magnético ali na latinha, ok? No solenoide, na verdade. Beleza, tranquilo, deu para acompanhar aqui tudo o que estava acontecendo e eu dei uma frisada nas informações principais. Dependendo do que está sendo pedido em cada alternativa, a gente dá uma analisada aqui nas coisas que a gente marcou, ok? Então, vamos lá para a alternativa, ou melhor, para a questão A. Diz o seguinte: faça um esquema que indique a direção do campo magnético no solenoide, da corrente induzida e da força magnética na corrente induzida. Maravilha. Então, observa que a gente tem que tomar um cuidado aqui, que ele está pedindo a direção do campo magnético no solenoide. O que a gente vai fazer? Aqui eu peguei o esquema da latinha para a gente poder aproveitar o mesmo desenho da prova, né? E para a gente conseguir saber a direção do campo aqui, o que nós vamos utilizar? A regra da mão direita. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a sua mão direita aí, tá? O seu dedão é o sentido da corrente. Então, ó, a corrente está indo para a direita ali no nosso desenho. Os seus outros dedos é o sentido do campo. Então, observa, o dedão indo para a direita e os outros dedos sendo campo, o campo está indo para onde, ó? Para cima, né? Você imagina ele passando ali por dentro do solenoide. Então, o nosso campo do solenoide ele aponta para cima. Esse é o campo. Beleza. Agora, nós queremos saber o sentido da corrente induzida. E, para isso, nós vamos usar a lei de Lenz. A lei de Lenz é para dizer para nós qual é o sentido da corrente induzida. E, basicamente, como é que funciona isso? Bom, vou fazer um esqueminha aqui do solenoide só para a gente conseguir entender bem o que está acontecendo ali, tá bom? Então, nós vimos que uma corrente está sendo aplicada nesse sentido, essa é a corrente original, e isso gera um campo para cima dentro do solenoide. Agora, vamos voltar ao enunciado e ver informações importantes que foram dadas para nós. Diz o seguinte, ele diz que a corrente ela aumenta com o tempo. E, além do mais, o campo magnético também aumenta. Por que essa informação é importante? Porque, de acordo com a lei de Lenz, o que acontece ali é que o fluxo magnético gerado por esse campo que atravessa o solenoide, ele depende de três condições. Primeiro, a intensidade do campo. Segundo, a área por onde passa as linhas de indução do campo magnético. E terceiro, o ângulo que o vetor campo magnético faz com o vetor normal da superfície, que no caso para nós seria essa circunferência aqui representando a área por onde está passando as linhas do campo, ok? Ela está passando aqui por essas linhas dentro do solenoide. Maravilha. Então, observa que se a gente mudar a angulação, mudar o tamanho dessa área, pegar um solenoide maior ou menor, mais estreito, ou aumentarmos a intensidade do campo, é o que faz mudar a intensidade do fluxo magnético. De acordo com a experiência de Faraday, quando você muda o fluxo magnético, é isso que gera uma corrente induzida, assim como também uma força eletromotriz.
Então, a primeira coisa que você tem que saber é o que será que está mudando o fluxo magnético através desse solenoide? Como a gente falou no enunciado, já que o fluxo depende de campo, área e ângulo, dessas três coisas que o fluxo depende, de acordo com o enunciado, o que está modificando é a intensidade do campo. Ele diz que o campo aumenta com o tempo. Então, o campo está ficando cada vez mais forte. E aí, o que a lei de Lenz diz para nós? Se o fluxo magnético está aumentando dentro do solenoide, é como se fosse gerado um fluxo no sentido contrário para tentar impedir esse aumento do fluxo magnético. Então, olha só, originalmente o fluxo está aumentando por conta do aumento do campo. Então, é como se o solenoide gerasse um campo contrário para tentar impedir o aumento desse fluxo. Se na verdade o fluxo estivesse diminuindo, então é como se o solenoide criasse um campo na mesma direção e no mesmo sentido para que fosse aumentado esse fluxo. Então ele sempre tenta fazer o contrário. Se o fluxo está diminuindo, ele vai induzir um campo que tente aumentar esse fluxo. Se o fluxo está aumentando, ele vai tentar gerar um campo que diminua esse fluxo. Então é como se o solenoide, tanto, assim como espiras no geral, elas tentassem mudar o que está acontecendo. Ela sempre é do contra, pensa assim. Então, como o campo está aumentando, o que gera um aumento do fluxo magnético, o que vai acontecer aqui é que vai ser criado um campo induzido tentando diminuir esse aumento do fluxo. Ou seja, vai ser gerado um campo no sentido contrário, um campo induzido. E aí, esse campo no sentido contrário, ele está tentando fazer o quê? Impedir o aumento desse campo, tá? E isso tudo é imaginativo, uma coisa que está acontecendo ali para nós. E aí, o que acontece? Se então esse campo que está sendo gerado pelo solenoide, esse campo induzido aí, devido ao aumento do fluxo, para tentar diminuir ele, está no sentido contrário, isso significa que vai ser gerada uma corrente no sentido contrário. Você também pode aplicar a regra ali da mão direita. Ó. Os seus dedos da mão direita são o campo. Ele está para baixo. Olha, o seu dedão vai estar girando ali no solenoide, apontando agora para a esquerda, a sua esquerda, né? Aqui na minha imagem eu estou refletido. Então, que significa que ele vai gerar uma corrente no sentido contrário. Porque, frisando que é muito importante, ele está tentando impedir o aumento do fluxo. Então, a corrente que vai ser gerada na superfície da latinha, ela tem esse sentido, ok? Corrente induzida. Maravilha. E agora eu quero saber qual é o sentido da força magnética que está acontecendo na latinha. Bom, aqui, pelo enunciado, pela situação da latinha, dá para você saber de cara que a força magnética está apontando para dentro da lata, porque não é ela que é responsável por fazer a lata amassar? Então, ela está apontando para dentro. Para você ter certeza disso, o que a gente pode fazer? Você pode utilizar a lei do tapa, que é a segunda regra da mão direita. Observa, você tem ali uma corrente neste sentido, certo? Uma corrente nesse sentido e um campo que está indo para cima. Então, na hora que você dá um tapa, ó, vai para dentro, percebeu? Ou também você pode usar a regra da mão esquerda. Você tem que o seu dedo indicador, ele é o campo, tá para cima. O seu dedo do meio é a corrente, então a corrente ela tá vindo aqui para a esquerda. E agora você libera o seu dedão, olha só, força indo para dentro da lata, beleza? Então você tenta visualizar a latinha aí para você poder aplicar essas regras. Qualquer uma das duas vai funcionar, mas eu acho que intuitivamente, pelo enunciado, é bem mais tranquilo, né? Porque se a lata vai amassar, não tem como a força estar apontando para fora, senão iria estufar a lata e não amassá-la. Concorda? Então, o esqueminha que você poderia fazer seria mais ou menos esse, né? Tentar copiar o desenho que estava ali, ou então, deixa eu apagar aqui essas informações, o que você poderia fazer seria fazer uma vista de cima, tá? Bom, se você estiver olhando a latinha por cima, você vai ver só a ponta da lata e você vai ver uma parte do solenoide aqui em volta dela, né? E você tem que a corrente que está sendo caminhando pelo solenoide está nesse sentido. E aí, usando tudo aquilo de novo, que como o fluxo aumenta, ou melhor, usando primeiro a regra da mão direita, você vai ver que o campo ele está subindo pela latinha. Então, ele vai sair aqui em cima. Como que a gente representa que está saindo? Coloca ali
um círculo com um pontinho. Isso indica que ele está saindo para você, ok? E, ou seja, aí agora sim, como o fluxo está aumentando, utilizando a lei de Lenz, a corrente que vai ser gerada na superfície da latinha, a corrente induzida, ela vai ter que apontar para o sentido contrário. Maravilha? Então, agora, como a latinha vai ser amassada, isso significa que a força magnética aponta para dentro dela. Você poderia fazer assim, ou também tentar desenhar, né, mais ou menos a latinha, sei lá. Qualquer coisa, gente, que vocês quiserem tentar aí, é possível, tá bom? E aí representa aqui o campo subindo, a força para dentro e a corrente no sentido contrário. Maravilha? Maravilha. Agora vamos ver a letra B. Usando a lei de indução magnética de Faraday, calcule a corrente induzida na lateral da latinha. Então, o que diz a lei de indução magnética do Faraday? Ela, na verdade, é uma fórmula que determina a intensidade da força eletromotriz, ou seja, a tensão induzida que é gerada. Ele diz para nós que a força eletromagnética nada mais é do que o módulo da variação do fluxo dividido pelo tempo. Ok? Essa que é a lei de indução magnética de Faraday. O epsilon aqui é a força eletromagnética, o φ representa o fluxo e T o tempo. E tudo aqui com variação, bonitinho. Como que a gente calcula fluxo magnético? O fluxo nada mais é do que campo vezes área vezes o cosseno do ângulo. Aqui o ângulo é, como eu falei com vocês, o ângulo entre o sentido do campo e a normal da área por onde atravessa o campo. Então, de novo, deixa eu fazer aqui o solenoide para a gente discutir sobre isso. Essa aqui seria a nossa área. O vetor normal nada mais é do que o vetor que é perpendicular à superfície. Esse é o vetor normal a essa superfície. E o campo, como nós vimos, ele está indo para cima, certo? O campo dentro do solenoide. Então, observa que os dois vetores, o vetor normal e o vetor do campo magnético, estão apontando na mesma direção e no mesmo sentido, então eles são paralelos entre si. Isso significa que o ângulo entre eles é zero, né? Porque como são várias linhas do campo, inclusive tem uma linha de campo passando exatamente aqui em cima da linha do vetor normal. Então significa que o ângulo é zero. E a área, como o solenoide ele forma um círculo, nós estamos falando de uma área circular. E a gente sabe calcular a área de um círculo, que é π vezes o raio ao quadrado. Foi dito para nós, agora eu vou imaginar só aqui a área, ok? Essa é a nossa areazinha. Foi dito para nós que o diâmetro é de 6 centímetros, ok? O diâmetro é de 6 centímetros, o que significa que o raio, que é a metade do diâmetro, vale 3 centímetros. Maravilha? E a gente sempre tem que fazer conta com metros, né? 3 centímetros nada mais é do que 3 vezes 10 a menos 2 metros. Maravilha. Bom, a fórmula do campo, ele deu para nós que é o quê? Permeabilidade magnética do meio, vezes intensidade da corrente, vezes o número de voltas dividido pelo comprimento do solenoide. Vezes a área, como é um círculo, π vezes o raio ao quadrado, vezes o cosseno do ângulo, que a gente já viu, já discutiu aqui, que é zero. Mas observa que para eu poder jogar na lei de indução magnética de Faraday, eu preciso calcular a variação do campo. O que é variação na física? É a diferença do valor final menos o valor inicial, certo? Só que o exercício já deu para nós tudo com noção de variação. Porque, se vocês lembrarem, foi dado para nós que a variação da corrente sobre o tempo é 2 vezes 10 elevado a 9 ampere por segundo. Então, o fato da corrente variar é o que causa variação no campo, que é o que causa variação no fluxo. Então, na verdade, a variação do fluxo aqui nada mais é do que a permeabilidade magnética vezes a variação da corrente vezes o número de voltas, tudo dividido por L, vezes a área, que é π
vezes o raio ao quadrado vezes o cosseno do ângulo. Ok? Então, agora que a gente tem a nossa formulinha da variação do fluxo, a gente pode calcular essa variação para eu poder jogar na lei de indução magnética de Faraday, ok? Mas eu só vou arrumar aqui porque observa que não aparece o tempo aqui nessa formulinha. Então, eu vou isolar, vou usar essa informação do enunciado aqui, o que significa que a variação da corrente, na verdade, é 2 vezes 10 elevado a 9 vezes ΔT. Não foi dado para nós a variação do tempo, não vai fazer diferença, vocês vão ver. Então, vamos guardar essa informação, a informação do raio ali, vamos jogar agora tudo isso nessa fórmula e ver o que sai, tá bom? Então, vamos lá. No enunciado, foi dito que a permeabilidade magnética do meio vale 12 vezes 10 a menos 7. Nós isolamos a variação da corrente e nós vimos que é 2 vezes 10 elevado a 9 ΔT. E o número de voltas é 5. O comprimento do solenoide, vou anotar aqui, era de 12 centímetros. De novo, a gente não vai fazer conta com centímetro, vamos passar para metro. Isso é 12 vezes 10 a menos 2 metros. Então, vou substituir aqui 12 vezes 10 a menos 2. Ok, maravilha. O π foi dito para a gente usar igual a 3. O raio, nós vimos que é 3 centímetros, então 3 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. E o ângulo entre a normal e o campo, nós vimos no esqueminha que é 0 graus. Maravilha, gente. Agora é calcular essa loucura aqui de informações. Então, vamos lá. Ó. Primeiro que 12 dá para cortar com 12. Ótimo. Então, aqui em cima na fração, 2 vezes 5, 10. 10 elevado a 7 vezes 10 elevado a 9 é 10 elevado a 2 positivo. Repete a base, somos expoentes. Dividido por 10 a menos 2, ΔT fica agarradinho ali, né? Isso tudo vezes 3, vezes, faz o coeficiente ao quadrado, 3 ao quadrado, 9, repete a base e multiplica os expoentes. Menos 2 vezes 2, menos 4. E o cosseno de zero é 1. Bom, para a gente poder multiplicar isso aqui, vamos lá. Como que vai ficar? 10 vezes 10 ao quadrado é 10 ao cubo, certo? Dividido por 10 a menos 2, a gente repete a base e subtrai os expoentes. Então, em cima vai dar 10 elevado a 3, então a gente vai pegar 3 e subtrair menos 2. Então, 3 menos menos 2 vai ficar 3 mais 2, que é 5 ΔT. E aqui, 3 vezes 9, 27. 27 vezes 1, 27. Vezes 10 a menos 4. Maravilha! Então, quem que é a variação do fluxo? Arrumando aqui, vai ficar 27 vezes 10 à quinta vezes 10 a menos 4 é 10 elevado a 1, ΔT. Ou seja, a variação do fluxo é de 270 ΔT. Ok? Então, achamos a variação do fluxo magnético. Vamos jogar agora na lei de indução de Faraday para acharmos o valor da força eletromotriz induzida. Então, vou escrever aqui a formulinha de Faraday, variação do fluxo sobre o tempo. Então, a força eletromotriz é 270 ΔT sobre ΔT. Olha que maravilha, cortou ΔT com ΔT. Força eletromotriz é de 270 volts. Ok. Nossa, tanta conta, já até esquecemos o que o exercício estava pedindo, né? Vamos olhar lá de novo na letra B, perguntava qual que é a corrente induzida na latinha. Então, beleza. Se nós temos tensão e eu quero saber a corrente, teve uma outra informação que foi nos dada no enunciado, que era a resistência da latinha. Foi dito para nós que a resistência da latinha era de 0,027 ohms. Então, nós vamos usar o quê? A primeira lei de Ohm. Qual que é a primeira lei de Ohm? DDP é igual a resistência vezes corrente. Então, 270 é igual a 0,027
vezes corrente induzida. O 0,027 que está multiplicando, eu mando para o outro lado dividindo. Então, quanto que é 270 dividido por 0,027? Ou seja, é você andar 1, 2, 3, 4 vezes com a vírgula, o que significa multiplicar por 10.000. Essa é a nossa corrente induzida. Se você quiser escrever ela em potência para ficar mais bonitinha, 1 vezes 10 elevado a 4 amperes. Essa é a intensidade da corrente. Questão linda, eu simplesmente amei. Ela é muito bem trabalhada, envolve vários tipos de assuntos para poder ver se você realmente entende como que funciona vários conceitos, desde a experiência de Ørsted, da experiência de Faraday e da lei de Lenz. Então foi muito legal, misturou vários conceitos. Se você gostou, não deixe de colocar o like aqui no vídeo para poder me incentivar a trazer mais conteúdos, mais resoluções para vocês. Qualquer dúvida já sabe, coloca aqui nos comentários e também fica livre para poder comentar alguma coisa para poder trazer aqui. Resolveria de um jeito diferente? Teve alguma dúvida? Coloca aqui que a gente bate um papo. Ou também você pode sempre pode sempre me enviar um e-mail se desejar, tá bom? Compartilha e se inscreve aqui no canal para você poder receber outras resoluções como essa. Um forte abraço, tchau!